Olá, querido amigo, hoje eu quero falar com você de estratégia. Qual a estratégia que você tem que utilizar no confronto com os seus dilemas, nas grandes batalhas decisivas da sua vida? Existem estratégias humanas. O Senhor pode se revelar através de uma estratégia humana? Claro que pode, mas não será sempre assim. Eu vou utilizar um exemplo de uma estratégia humana que deu certo. Lembra de Jacó? Jacó prosperou junto com o seu sogro Labão, porque ele utilizou uma estratégia humana. As varas verdes diante das águas, e o rebanho quando estava para reproduzir, as fortes eram de Labão, de Jacó, e as doentes eram de Labão, uma estratégia humana, deu certo. Existem estratégias que são culturais, familiares. Lembra de Gideão? Ele escondia o grão, o produto da terra. Adiantou alguma coisa? Não. Os amalequitas chegavam da mesma forma e saqueavam tudo. Uma estratégia familiar e cultural que não resolveu o problema dos israelitas. Existem estratégias espirituais. Não é que é espiritual que vai ser do Senhor. Lembra dos 450 profetas de Baal? Utilizaram uma estratégia espiritual. Clamavam, gritavam a Baal e não tiveram resultado nenhum. Uma estratégia espiritual que não funcionou. Estavam clamando o diabo. Mas existe a estratégia certa. Essa é eficaz. Essa é assertiva. É a estratégia que vem de Deus. E eu quero utilizar o exemplo do profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, o Senhor dá uma ordem a Elias para que ele se levantasse e fosse para o ribeiro de Querite para beber daquelas águas, e ali os corvos iriam sustentá-lo, trazendo pão e carne de manhã e pão e carne durante a noite. A estratégia era os corvos. Interessante que para algumas culturas, corvo é sinônimo de desgraça, representa a morte. Mas isso não era para Elias, porque o Senhor utilizou uma estratégia personalizada para ele. Sempre o Senhor utiliza uma estratégia personalizada. Quer dizer que o que pode funcionar para um, não é que vai funcionar para você. Existiram tantos períodos de fome e de carestia nas páginas da Bíblia. Abraão, qual a estratégia do Senhor para ele? Ele precisou fazer um translado, ele precisou se mudar. Isaac, seu filho, não utilizou a mesma estratégia, ele semeou na terra seca. Nenhum agrônomo daria esse conselho para que Isaac semeasse numa terra seca. Mas ele semeou, ele prosperou porque era a estratégia de Deus para ele. E ele prosperou 100 por 1, sem medidas, porque o Senhor tinha dado essa estratégia para ele. Exemplo, Jacó. Jacó, no período de fome, no período de carestia, ele negociou com o faraó. Essa foi a estratégia de Deus. E depois se revela a história do governador José, o seu filho. Estratégia de Deus. Eu poderia falar do período de carestia que Ruth experimentou, que Davi, o profeta Eliseu, todos eles experimentaram. E para cada período houve uma estratégia personalizada de Deus. Os corvos nutriram Elias. Essa foi a estratégia de Deus para ele. E você deve buscar a estratégia de Deus no confronto e nos grandes dilemas, nas batalhas assoladoras da tua vida. Interessante que em Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar a estratégia, o segredo aos seus servos, os profetas. Confie naquilo que Deus vai te revelar, tá bom? Não utilize estratégia que outros utilizaram. Podem ser estratégias humanas, podem até ser que funcione, mas eu prefiro confiar na estratégia que vem de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus tem uma estratégia específica para você. Tenha um dia abençoado, que você ajude a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também utilizem e usufruam desse material. Um forte abraço, que Deus te abençoe.